A minha primeira lembrança da AIDS foi, sem dúvida, a AIDS dos anos 80. Foi quando eu tive o primeiro contato com a AIDS. Uma AIDS que me deu muito medo. A minha primeira lembrança da AIDS foi um tio do meu marido, que estava muito doente. Foi a minha sogra que acolheu e cuidou dele. Um colega que estudava comigo em sociologia, e ele trabalhava numa companhia aérea. Quando a companhia descobriu a sorologia positiva para o HIV, ele foi demitido. Eu lembro de uma tia minha dizendo assim: você pode colocar a minha colher na boca, eu não tenho AIDS. Nossa, minha primeira lembrança da AIDS é Cazuza. Violência na rua. Eu cheguei em Salvador numa época bem cruel, bem no início da epidemia de AIDS. A primeira informação, ou a primeira presença, sentimento dessa doença foi sempre de violência. Muitas pessoas morrendo, muito medo. Morte. A primeira lembrança da AIDS para mim é morte. O 6º Encontro Nacional de Projetos Apoiados pelo Fundo Positivo, que se realizou em Belo Horizonte, é um encontro que foi um marco histórico. Não só porque a gente reúne todas as organizações apoiadas no ano anterior, que normalmente é essa lógica, os encontros nacionais, para ser um encontro também de troca de experiências, mas também de aprendizado mútuo. Mas esse ano, o 6º Encontro Nacional teve um grande diferencial, que foi a conexão temporal, de acontecer no ano que o fundo completa 10 anos de atuação. E além dessa conexão temporal, foi a sabedoria, digamos assim, da nossa equipe de eleger o tema da longevidade como tema central do encontro. Eu fiquei surpresa com o tema e pelo tema se tratar de velhice. Eu acredito que eu sou uma pessoa... Eu tenho 58 anos hoje. Daqui a 12 dias eu faço 59. Daqui a 1 ano e 12 dias eu serei uma travesti com 60 anos. Poucas travestis conseguem ainda hoje chegar a essa idade. É bem pouco assim no Brasil. Então, quando a gente começa a tratar, e especialmente agora no Fundo Positivo, com essa temática de envelhecimento, e envelhecimento dentro dessa concepção dessa doença, é importante porque as pessoas agora não estão adoecendo e morrendo, estão adoecendo e vivendo. É muito bonito, é muito tocante, principalmente para pessoas que estavam lá atrás, no início da epidemia. Eu, por exemplo, que sou um ativista dos anos 80, quando a gente falar de tempo, né, era sempre muito inseguro, dava muito medo, porque era uma incerteza o tempo. E agora o tempo não amedronta tanto. O tempo, ele é muito precioso, né? E discutir longevidade no 6º Encontro Nacional foi uma posição política consciente, né? Porque as pessoas que vivem com HIV e AIDS estão envelhecendo, sobretudo as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. E como é que a gente envelhece com qualidade de vida? Então a perspectiva aqui no 6º Encontro é potencializar essa discussão para que as organizações elas voltem aos seus territórios, levando essa pauta, essas reflexões, sobretudo científicas, para repensar as ações, repensar a atuação política, de como é que a população da terceira idade ela vai viver bem e com qualidade de vida. O acolhimento para superar a barreira e todas as dificuldades ainda que precisam ser enfrentadas. É isso. Arrasou! As próprias pessoas vivendo com HIV que envelheceram, elas começaram a ligar um alerta e dizer, gente, é ok que a infecção continua, vamos dizer assim, muito forte entre jovens, mas e nós, né? Para onde a população que vive com HIV há muitos anos
vai caminhar? Qual é a perspectiva, né, de envelhecimento? Eu lembro de uma experiência minha, porque sou conselheiro municipal de saúde, e eu trouxe essa questão do cuidado com a pessoa que vive com HIV/AIDS e, sobretudo, com as pessoas mais que 50. Uma pessoa do governo municipal disse, bem, o que nós temos que fazer é dar o medicamento e isso nós damos, né? Então, a gente ainda percebe que o discurso da sociedade, principalmente dos governos, tá com HIV, tá com AIDS, tá aqui o medicamento, tá aqui os tratamentos e só isso que importa. E aí a gente viu que o conjunto de fator saúde para a pessoa mais que 50 tem um agravante. E aí, dentro disso, sem dúvida, a população trans. Sem dúvida, as mulheres trans e travestis. É muito impactante você olhar como esse envelhecimento das mulheres trans e travestis. E, em especial, as que vivem com HIV, como é invisibilizado esse envelhecimento. Lá na instituição Gold a gente fala muito sobre isso. Então eu tenho essa satisfação de conversar com as meninas e falar com elas desse enfrentamento, de começar a pensar na sua fase adulta, no seu envelhecimento e entendendo que isso é algo pertinente para todas as pessoas. A gente precisa sim continuar debatendo sobre isso, continuar conversando e provocando mesmo os gestores públicos para pensar em políticas para essa população, seja a população vivendo com HIV e seja a população LGBTQIAP+, porque o que a gente começa a ver é essa invisibilidade. Parece que a população LGBT não vai envelhecer ou não envelhece, ou se Como é uma negação, houve, né, uma negação muito de cidadania e de direitos, então você chega no envelhecimento sem ter também uma rede estabelecida, políticas que você realmente sinta que foi pensada para essa população. É rico você ver que a gente está podendo falar de vida, né? Vida, então vamos pensar na nutrição, como se alimentar bem, no exercício físico, né? Mas assim, por que ainda a gente não pode falar, não está vivendo tão bem? Porque os desafios existem muitos. O acesso, ainda é um grande desafio, o acesso igualitário, universal, o aumento desenfreado das desigualdades e, infelizmente, ainda o terrível vírus do estigma. O estigma é criminoso, o estigma mata. E aí, esses 3 eixos do Fundo Positivo tá trabalhando aqui nesse encontro para que a nossa força possa combater o acesso, diminuir a desigualdade e acabar com o estigma. Vai ser difícil, mas a gente consegue.